Hoje vamos falar sobre os templos. Mas afinal, o que é um templo? Desde os primórdios da civilização, a humanidade busca pontes entre o visível e o invisível. A palavra templo nasce da raiz latina templum, que significa um espaço demarcado, separado do restante da terra para a observação do céu. Diferente das praças públicas e dos mercados, o templo surgiu como o axis mundi, ou seja, o eixo do mundo, o ponto exato onde a terra toca o céu. Sua origem está ligada à necessidade humana de encontrar um refúgio de ordem divina em meio ao caos do mundo mortal. A história dos templos, no contexto bíblico, começa com uma ordem direta do próprio Deus ao profeta Moisés no deserto. E Deus disse a Moisés: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." O tabernáculo, e mais tarde o magnífico templo de Salomão, em Jerusalém, eram o centro da vida e da identidade do povo judeu. Esses espaços não eram sinagogas ou locais de reunião comum. Eles eram a casa do Senhor. Sua importância era absoluta. Representavam a presença visível de Deus na terra, o local onde o sacerdócio operava e onde os sacrifícios eram oferecidos para a remissão dos pecados e a reconciliação com o Criador. A importância dos templos na antiguidade ultrapassa a religião. Eles eram o coração cultural, moral e espiritual de um povo. Sua finalidade principal nunca foi abrigar multidões para cultos ordinários, mas sim servir a casa de Deus, servir como casa de Deus, a morada literal ou simbólica da divindade na terra. A finalidade do templo era preservar a pureza, realizar alianças eternas, oferecer sacrifícios de devoção e buscar respostas para os maiores mistérios da existência. De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos depois desta vida? A finalidade do templo judeu era estritamente sagrada, e por isso seu acesso era rigorosamente controlado. O público, em geral, não entrava em seu interior. O povo permanecia nos pátios externos em adoração. Na antiguidade, apenas quem passava por rigorosos processos de purificação e consagração podia entrar. Apenas os sacerdotes que haviam passado por rituais de purificação e abluções podiam entrar no lugar santo para cuidar do candelabro e do incenso. E no lugar santíssimo, onde repousava a Arca da Aliança, apenas o sumo sacerdote tinha acesso uma única vez durante o ano, o dia da expiação. Essa restrição existia para preservar a pureza absoluta do local onde a santidade de Deus habitava. E o que acontecia dentro dos templos? O que faziam dentro dos templos? Longe dos olhos do público, o interior dos templos era um cenário de rituais sagrados, abluções, orações profundas e ordenanças que ligavam o homem ao Criador. Eles eram considerados espaços de extrema santidade. O mundo secular, com suas distrações e imperfeições, não podia contaminar aquele solo. O próprio Jesus Cristo honrou e defendeu a santidade do templo, chamando-o expressamente de a casa do meu Pai. Com a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e a dispersão dos primeiros cristãos, a prática de construir templos dedicados a ordenanças sagradas foi temporariamente perdida no mundo, sendo substituída por capelas e igrejas destinadas ao culto público e à pregação da palavra. No entanto, a necessidade de um espaço físico purificado onde o homem pudesse fazer convênios eternos e diretos com Deus permaneceu como uma promessa de restauração para os tempos litúrgicos modernos que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Os séculos passaram, as civilizações mudaram, mas a busca pelo sagrado permanece. O mundo fala em uma segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Essa herança sagrada foi restaurada na Terra.
Hoje, os templos de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias resgatam a exata essência dos antigos templos judeus e cristãos. Atualmente, essa mesma essência milenar de adoração e santidade é preservada de forma única nos templos de Igreja de Jesus Cristo. Para os membros da igreja, esses edifícios não são capelas comuns de domingo. São verdadeiramente casas do Senhor. Neles, o padrão antigo se repete de forma restaurada. O acesso é reservado àqueles que se preparam espiritualmente e vivem de acordo com padrões de conduta e fé. Em seu interior, não há cultos públicos, mas sim a realização de ordenanças sagradas, como o casamento eterno que une famílias para além dessa vida. Ali também os jovens realizam batismos vicários em favor de seus antepassados, que faleceram sem terem tido oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Recebem a investidura, uma dádiva de instrução sobre o plano de Deus. E, finalmente, nos altares realiza-se o selamento, a ordenança máxima que une casais e famílias para toda a eternidade. Ali se cumpre a escritura que o Senhor diz que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E essa promessa de eternidade ganha contornos reais nas terras de Minas Gerais. Do deserto do Sinai às alterosas mineiras, dos altares da antiguidade às paredes reluzentes em Belo Horizonte, o recém-erguido Templo de Belo Horizonte ergue-se na paisagem como um farol de paz e um monumento à fé dos santos mineiros. Com suas linhas arquitetônicas que dialogam com o céu e jardins que convidam à reflexão, ele se torna um pedaço de solo sagrado no coração do estado. Visitar seus jardins ou contemplar sua fachada é um convite para desacelerar o ritmo do mundo moderno. Ele traz para o presente a mesma santidade que outrora habitou o tabernáculo e os templos antigos. Um local de encontro entre o homem e a eternidade. Lembrando-nos que na casa do Senhor, as promessas de Deus são eternas e o amor pelas nossas famílias não termina com a morte. Que os laços do amor que criamos na terra podem durar para sempre. Entre os dias 13 e 27 de junho, suas portas estarão abertas para a visitação pública. Será a chance de todos contemplarem a beleza e sentirem a paz de seu interior. Pouco depois, no dia 16 de agosto, o templo será formalmente dedicado ao Senhor, tornando-se a partir de então a casa do Senhor em solo mineiro. Sejam bem-vindos.